A paz do Senhor, igreja. Hoje eu estou aqui para agradecer. Agradecer aquele dia que eu estive aqui. E naquele dia, foi no dia 5 de fevereiro, dia do aniversário da minha irmã, a convite do meu filho e da minha nora. Eu falei que eu nem queria vir, porque eu não estava, preparada para aquilo. Eu vim aqui à frente, a convite, no dia, a Simone estava internada, o Márcio não estava aqui. Já era, um dia de clamor, pela vida da Simone. E o Leonardo estava pregando e ele me chamou aqui à frente. Chamou, quem estava precisando de oração naquele dia, de um milagre, de uma intercessão do Senhor. E naquele dia eu ajoelhei aqui com uma fé que eu até trouxe os grãozinhos de mostarda. Eu não sei nem se era do tamanho do grão de mostarda, sabe? Esqueci de dar à igreja, porque era uma fé de uma pessoa que conheceu Jesus verdadeiramente. Só que antes de tudo isso, eu vou falar um pouquinho, porque para a gente passar por tudo isso, a gente tem que conhecer Jesus. Então eu vou falar de um legado, porque a gente é apresentado a Jesus de várias formas. Eu fui apresentada a Jesus através da minha família. Eu não sou de um lar evangélico, mas eu fui nascida, eu vim de um lar católico. Minha família, minha avó me apresentou a Jesus de uma forma assim, onde Jesus era o centro de tudo. Então eu fui apresentada pela minha avó, uma pessoa que me fez muita falta, nesse meu processo. Porque durante o processo da minha irmã ela estava, e eu lembro que todas as vezes que ela me ligava, quando a minha irmã não atendia, ela, rezava, falava da forma dela, e todos os dias ela falava para mim, minha filha, que eu, quando ela ia desligar, ela falava, eu falava, vó, eu te amo, ela falava, Jesus te ama e eu também. Então Jesus estava sempre à frente de tudo que ela sentia e de tudo que ela falava. Depois, por volta dos meus 15 anos, eu fui impactada por esse Deus, através de um rapaz que ficava na porta de uma escola que eu estudava, e ele era marginalizado, sabe? As pessoas, olhavam para ele de forma diferente. Só que Jesus, o resgatou. E aí ele convidou as pessoas, para poder ir ao batizado dele, porque ele tinha sido convertido pelo Senhor. E naquele dia as pessoas falavam assim, nada. Ele tá se batizando porque ele tá com medo de morrer, ele tá se escondendo atrás da Bíblia. Só que naquele dia houve um mover no meu coração de querer ir àquele lugar, de ver aquilo. E uma amiga minha, nascida e criada, vem de um berço evangélico, falou, olha, eu vou com você, porque eu creio nesse Deus. E foi a primeira vez que eu pisei numa igreja evangélica. E desde da portaria, eu fui impactada, tá? Com como me receberam. E aí ela falou, vamos para a galeria para a gente poder, ver o batismo lá de cima. E começou os louvores, e eu nunca tinha passado por aquilo, porque as pessoas abraçavam umas às outras, as pessoas, glorificavam o nome de Jesus, e as pessoas vinham me abraçar, pessoas que nunca tinham me visto, não me conheciam, e eu falava, gente, que Deus é esse? E aí, quando ele
foi a hora do batizado dele, né, que ele submergiu as águas. Quando ele levantou, ele gritava, ele glorificava o nome de Deus. Ele era assim, sabe? Parecia que Deus estava arrebatando ele de todo o pecado que ele tinha, que ele viveu naquele passado, sabe? Mas que ali ele estava tendo uma nova oportunidade de conhecer Jesus e de falar daquele Deus. Então, Deus faz assim, né? Deus, ele faz isso com pessoas que não têm credibilidade. Então, ele faz isso para confundir aqueles que acham que sabem tudo, né? A Bíblia diz isso. E aí eu fui impactada, eu falei, Senhor, eu quero conhecer esse Deus verdadeiramente, eu quero ter intimidade com esse Deus. E aí a terceira, eu conhecia através da família do pai do Natan, né? Eu fui evangelizada por essa família, pelo vô Romeu, pela avó Maria, pela Wanda, né? Quando ela colocava os versículos nos lugares estratégicos, no espelho do banheiro, na descarga, né? Em tudo quanto é lugar que ela podia colocar, ela colocava aqueles versículos. Então, Banda, órfã, ela saiu, mas ela conheceu a palavra. Ela levou com ela os ensinamentos. E eu te agradeço por isso, né? Mas o maior legado é o de Jesus na nossa vida, né? É o legado da cruz, né? Ele nos amou de tal maneira que foi provado, né? Sem ter pecado, nos justificou. Então, essa foi a minha base para poder enfrentar um câncer. Essa foi a minha base de conhecimento do Senhor para eu enfrentar um câncer, né? Foi através da minha avó, desse rapaz que hoje ele não está mais aqui, eu creio que ele está na glória, da tia Wanda, né, da família de vocês e da família em Cristo, porque a gente ouve sobre Jesus e aprende sobre ele todos os dias. Então, isso me fortaleceu, porque o câncer ele não começou em mim, o câncer começou na minha irmã, né? Foi através dela e a partir daí que a gente descobriu uma doença genética chamada BRCA1. Para que vocês entendam um pouco essa doença, é a doença que a Angelina Jolie teve aquele boom quando ela resolveu fazer uma mastectomia. E aí, né, nós descobrimos, eu até, quando peguei o exame, eu achei que eu não tivesse. O meu médico até riu, aonde que você viu que você não tem, né? Porque eu tinha probabilidade de não ter. E aí, assim, aconteceu. Eu descobri a BRCA1 e ele falou de algumas coisas que eu deveria fazer, né? Que eu teria que fazer algumas cirurgias preventivas. Então, por quê? Porque essa doença, ela comete 3 órgãos. Hoje até tem mais 2, que vários outros estudos vão, né, acrescentando outros órgãos. Então, essa doença, ela acomete o ovário, a mama e o pâncreas. Só que o pâncreas ele é um órgão vital. E aí nós temos, né, precisamos fazer essas cirurgias para poder tirar o impacto no pâncreas. E assim foi feito. Então eu falei, fui muito julgada, tá? Porque eu falei, eu vou fazer. E muitas pessoas falaram, você vai se mutilar, você não precisa fazer porque você não tem essa doença. A sua irmã teve, mas você não tem. Eu falei assim, mas eu não quero ter a doença que a minha irmã teve, porque eu vi o quanto a minha irmã sofreu. E não sofre só o doente, sofre a família também. Entendeu? Infelizmente, sofre toda a família. Não sofre só aquele que está doente. Se fosse, seria fácil, né? Mas não, sofre toda uma família. E eu sofri muito com a doença da minha irmã. Eu via todo o processo dela. Só que aquilo ali me fortaleceu, porque os médicos falavam assim para mim. Eu lembro que eu fui um dia no médico, eu e o Fabiano, e o médico falou assim,
ou você faz, ou você tem essa doença. Eu falei, calma, doutor. Eu vou fazer, mas eu quero primeiro fazer a esterectomia total. E assim, ele pegou e falou, olha... Só que a gente, né, acha que tem tempo, que tem chance. E aí eu fui para minha médica ginecologista, ela falou, vamos fazer e eu vou te indicar um outro médico que é amigo dele e você vai conversar com ele, vai ter mais uma, né, uma outra conversa e aí vai ver o que ele vai falar. E aí eu fiz a esterectomia no dia 15 de março de 2022. No dia 15 de março de 2022, eu fiz a esterectomia, passei bem aquilo tudo, aquele processo. Só que quando eu voltei a trabalhar, eu fui demitida, né? E a gente não entende os planos de Deus. Eu estou falando aqui dos planos de Deus, não são os meus planos, né? Porque eu tive que correr contra o tempo, porque eu tinha um prazo com o meu plano de saúde. Porque se de repente eu não tivesse sido demitida, eu teria deixado mais um tempo para fazer a segunda cirurgia. Mas eu tinha um prazo. E aí, quando eu fui para o meu médico, para o meu mastologista, ele falou assim, Andréia, mas está muito recente da outra cirurgia. Eu falei, doutor, mas eu preciso. Eu tenho até maio para poder fazer essa cirurgia. Ele falou, então tá bom. Como você ainda não fez os exames pré-operatórios, eu vou te pedir os exames e a gente conversa depois. E assim foi feito. Quando eu fui para o meu primeiro exame, infelizmente, eu vi que a médica estava, né, demorando muito, olhando muito. Eu falei, doutora, pode falar. Ela falou, olha, Andréia, eu estou vendo um nódulo. Eu não posso te falar o que quer dizer, mas devido ao seu histórico familiar, a sua mutação genética, eu vou ligar para o seu médico. Aí eu falei, deu ruim, né? Mas, Senhor, está nas suas mãos. Eu só falei assim, está nas suas mãos, Senhor. Eu não sei nada, né? E aí, ela ligou para o meu médico e falou, eu quero ela dia 2 de janeiro no meu consultório. E assim foi. Chegou lá, ele me pediu a biópsia, fui para a biópsia. Quando veio o resultado, o Fabiano pegou e mandou, né, para mim, amor. Saiu o resultado. E eu falei, o que que deu? Ele nada. Eu falei, tudo bem. Abri o resultado, tinha acabado de chegar do centro, porque até então eu estava fazendo outras coisas, né, em prol da minha vida profissional. E aí eu olhei, carcinoma, o nomezinho, né? Mas eu falei, Senhor, esse nome, ele não vai me deter. Isso é só um nome, é só uma palavra. Câncer, gente, ela é só uma palavra. Ela não tem poder nenhum quando você conhece Jesus. Ela não tem poder nenhum quando você sabe do poder do Espírito Santo de Deus. O mover que ele pode fazer. Então eu falei, Senhor, é só uma palavra. E fui para o médico. Liguei para o meu médico, ele falou, Andréia, ele está aqui hoje. Você pode vir? Eu falei, posso. Ela falou, não tem hora para você ser atendido. Eu falei, não tem problema. E aí chegou lá, eu entrei no consultório e falei, doutor, o resultado da biópsia. Ele, e aí? Eu falei, deu ruim. Aí ele, deu ruim? Eu falei, deu ruim. E ele falou, ei, você tá assim? Eu falei, não sou eu. É quem está comigo. Eu não tenho poder nenhum de chegar aqui dessa forma que eu cheguei, sem que o Senhor esteja comigo. Não sou eu, é quem está comigo. Porque se eu chegasse lá e eu não conhecesse o Senhor, eu chegaria destruída, como eu vi milhões de mulheres chegar lá. Como uma vez eu chamei a minha irmã para falar sobre o que ela passou por uma pessoa. Entendeu? O que ela tinha vencido, como ela estava bem. Então não era eu, era quem estava comigo. Eu falei isso para ele. E aí, né, ele falou, Andréia, eu queria esperar mais uns 3 anos para essa cirurgia. Porém, nós vamos para a cirurgia. Eu falei, passa os exames e eu quero fazer a cirurgia antes do carnaval. Ele falou, você não vai conseguir fazer os exames antes do carnaval. Esses exames são muito demorados. Eu falei, doutor, passa os exames e antes do carnaval eu tô com eles prontos. Ele falou,
tudo bem, vou te passar os exames. Eu desci daquele médico e eu só falei para o Senhor: Senhor, não largue a minha mão e não me deixe eu sofrer. Seja feita a sua vontade. Eu não sei qual é a vontade de Deus. A morte é para todo mundo. Ninguém sabe o dia. Jesus volta para todo mundo. E cada dia ele volta para uma pessoa. A gente não precisa ficar esperando a volta de Jesus. A gente tem que se preparar, porque cada dia ele volta para uma. E eu falei para ele, eu falei: Senhor, não me deixe eu sofrer. E não largue a minha mão. Foi a minha oração. E assim foi feito. Eu saí dali, eu liguei pro Fabiano. Ele falou: tá tudo bem? Você tá bem? Eu falei: tô bem. Eu já marquei o primeiro exame. Eu saí do Niterói Shopping, eu fui até Icaraí a pé para marcar os outros exames, que eu falava assim: eu não vou marcar por telefone porque eles vão me enrolar. E eu quero fazer esses exames em uma semana. Foi a minha meta, gente. A palavra ela tem poder. Deus, ele criou o mundo com a palavra. A gente não pode esquecer isso. Nós que servimos o Senhor, temos que lembrar que a palavra tem poder. O que a gente fala acontece. Se você tiver fé, a fé ela tem poder. Ela independe do tamanho da sua fé, que a palavra de Deus diz. E eu lembrava de tudo, eu lembrava da minha avó, eu lembrava de tudo que eu tinha vivido até ali através do Senhor. Então eu falei, e assim foi feito. Em uma semana eu fiz todos os meus exames, eu fui para o meu médico. Ele falou: Andréia, não tenho condições de operar antes do carnaval. Por quê? Porque pode acontecer alguma coisa, então a gente vai operar em março. E aquilo ali, né, me criou uma ansiedade, porque no meu último exame, eu não sabia o que era ansiedade, gente. Eu não conhecia essa palavra. Eu não conhecia esse sentimento. Só que no meu último exame, né, Deus envia anjos, mas o inimigo ele também envia para, né, testar a sua fé. E naquele dia, uma senhora falando de todo o processo dela, né, lindo, como a igreja estava ajudando. E aí ela foi para o exame e sentou uma outra pessoa do meu lado e falou assim: porque eu não perguntei para que serviam aqueles exames, eu não queria saber nada. Eu tinha colocado nas mãos do Senhor e eu tinha descansado nele. Entendeu? Porque eu optei que eu não contaria para minha família, porque a minha família já estava sofrendo muito. Teve a doença da minha irmã, nós perdemos meus tios queridos com Covid, eu perdi a minha avó, sabe? Então foram muitas perdas. Minha tia descobriu um câncer antes de mim. E eu falava assim: eu não vou contar isso para minha família já está sofrendo demais. Então eu coloquei diante de Deus. Eu falei: Senhor, toma as minhas dores. Eu coloco tudo no controle das suas mãos. Não sou eu, mas será o Senhor que vai estar comigo por onde eu passar. E o que eu fizer será o Senhor, a glória é tua. Eu não sou nada, mas eu creio naquele que me fortalece todos os dias. E naquele dia a mulher falou para mim assim: você sabe para que você está fazendo esse exame? E eu falei: não, só que aquela semana eu tenho bronquite, quem me conhece aqui sabe da minha bronquite. Então eu estava com muita falta de ar, né? Naquela semana ela falou assim: esse exame, ela até mentiu para mim, porque era uma cintilografia óssea e era para ver se eu tinha câncer nos ossos, né? E aí ela falou assim: não, é para saber se você tem câncer nos ossos e câncer no pulmão. Eu falei: tô ferrada. Eu tô toda tomada, porque a falta de ar que eu estava sentindo, eu usava bombinha, eu fazia nebulização e nada adiantava. E eu lembro que naquele dia eu cheguei, eu me derramei para o Senhor. Eu me joguei no chão e eu falei: Deus, eu pedi para que o Senhor não me deixasse sofrer. Não me deixa sofrer. Eu não quero viver isso, eu não quero viver o sofrimento que eu já vi. Eu tive uma tia que morreu de câncer. E eu vi o quanto ela sofreu e eu não quero passar por isso. E naquele dia eu falei assim: eu preciso, né? Eu não sei para quem eu vou ligar agora. E eu liguei para várias pessoas e ninguém me atendia.
Porque não era para ninguém que eu tinha que falar, era para o Senhor. Era para Ele que eu tinha que buscar naquela hora, era com Ele que eu tinha que orar. Era para Ele que eu tinha que me humilhar, não era para ninguém. E aí eu fui pro Senhor, e eu chorei, me desabafei e conversei. Só que naquela hora eu falei assim, eu preciso ligar para o Leonardo, porque eu preciso contar para o meu filho. Mas o meu filho estava passando por um processo tão bom, meu filho tinha passado na OAB, estava indo para o TCC, eu falava assim, eu não posso fazer isso com ele. E aí eu liguei para o Leonardo, eu falei, Leonardo, está acontecendo isso. Eu não sei se eu conto para o Natan, porque eu já resolvi que para minha família eu não vou contar. Aí ele falou para mim assim, conta. Você não tem que só contar para ele, mas para sua família também. Eu falei, mas ele está passando por um processo tão bom. E ele falou assim, mas a vida é assim. Um dia a gente está bem, no outro dia não está, e isso faz parte do crescimento. E ele vai passar por esse processo, porque Deus já está tratando de tudo. E aí eu orei a Deus, eu falei, então, eu vou orar a Deus. Eu orei a Deus. Aquele dia foi o primeiro dia que eu chorei muito, porque assim, eu já tinha, né, aquela coisa do que aquela mulher tinha falado para mim. Eu não queria saber de nada, e do nada ela falou aquilo para mim. E de contar para o meu filho, né? Porque para mim foi a pior coisa, era contar para minha família. Eu não via o câncer como algo ruim para mim, mas eu via para aqueles que me amavam, porque as pessoas sofrem. Eu via o quanto eu sofri com a doença da minha irmã. Eu chorava à noite, eu falava assim, gente, eu tenho 45 anos, ao lado da minha irmã, eu não sei viver sem ela. Eu não sei como que eu vou viver sem minha irmã. E eu falava assim, o que eu vou falar para o meu filho? E aí eu chamei ele e a Giovana para um almoço, né, Gi? E aí a gente começou a conversar, Natan falou uma opção de coisa, e aí eu resolvi contar. E foi a pior coisa da minha vida naquele dia, foi o pior dia da minha vida. Porque eu via nas lágrimas dele silencioso o sofrimento. E eu falava, filho, eu tô bem. E eu cantei um hino. Lembra, Gi? Eu falei para ele, Deus está cuidando de tudo. Né? Então a gente tem que crer na palavra. E eu lembro que só vinha para mim, não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo. Sabe, eu sou teu Deus. E eu, sabe, permanecia naquilo ali, e eu falei assim, eu contei para o meu filho, então, né, no dia 23 de fevereiro, foi aniversário dele, eu imagino para ele quanto foi difícil, e logo depois eu fui para a cirurgia, e foi a pior cirurgia da minha vida. Eu não desejo aquilo para ninguém. Eu sentia dores, eu sentia falta de ar, eu sentia tudo que vocês possam imaginar. Mas eu falava, eu não posso reclamar, porque eu lembro que quando a minha irmã estava naqueles dias, né, de cirurgia, herpes zoster, e um dia ela falou assim para mim, eu via ela sentir dor, e ela falava assim, irmã, as chagas de Cristo foram muito piores. Eu falava assim, eu não posso murmurar, sabe? Porque eu tenho uma referência, eu olhava para ela e ela dormindo no chão, eu sentada no sofá, e às vezes e ela, irmã, tá acontecendo alguma coisa? Eu falava, não. E uma falta de ar, eu falei, Senhor, como que está, né? Porque a gente faz a cirurgia, eles falam, tá tudo bem, correu tudo bem, mas a gente não sabe, né? Até fazer os outros exames, aquilo ali é só um processo. E o processo é difícil. O deserto é seco, é árido, é frio, é quente. Mas a gente não passa pelo deserto sozinhos. O deserto não é lugar de morada, é lugar de passagem. O deserto é um lugar onde a gente conhece verdadeiramente o Senhor. O deserto é o lugar onde Deus se revela pra gente. O deserto é o lugar onde a gente vê realmente que Deus está segurando nas nossas mãos. É nesse lugar. Então, às vezes, a gente precisa passar pelo deserto, né? E eu vi uma frase um dia
que tem desertos, quando a gente entra, a gente tem que sair. Mas quando é Deus que nos coloca, é Ele que nos tira. E Ele nos tira mais forte, Ele nos tira vitoriosos, corajosos, temerosos, porque a gente tem que temer o Senhor. Mas a gente não pode temer aquilo que vem nos amedrontar. Ele já venceu. E nós somos filhos, herdeiros e co-herdeiros. E assim eu fui. Foi um processo. E aí, fui para químio, né? O médico indicou a químio e fui para químio. Na primeira vez, fui eu, o Natan e o Fabiano. E aí, os médicos, né, deram aquele protocolo horrível. Porque o protocolo, se você internalizar ele, você morre. Você morre. Sabe? Você tem que estar com a cabeça em quem te criou e quem já decretou a vitória. Porque aonde eu passava, Deus falava comigo através de pessoas. Deus já te curou. Eu não sei o que você está passando, mas Deus te diz que você já venceu. Então, eu falei assim, é isso, eu não posso olhar para esse protocolo, eu não posso crer nesse protocolo. Eu não posso viver esse protocolo. Eu lembro que até eu passei pela psicóloga e ela falava, o protocolo é esse. Eu falei, eu não vou sentir nada disso. O Natan até falou assim, mãe, para de falar isso que eles vão achar que você é doida. Mas eu falava, isso é o que eu quero ver. Aí vinha a enfermagem, aí vinha os médicos, vinha a enfermagem, vinha nutricionista. É isso, isso. Eu não vou sentir isso. Porque eu lembrava que Deus diz que a palavra tem poder, então vamos usar ela a nosso favor. Hoje, nós, cristãos que conhecemos o Senhor, não vivemos aquilo que Deus tem pra gente, porque a gente não usa aquilo que Ele nos deu a nosso favor. Então eu falei, eu vou usar aquilo que Deus me prometeu ao meu favor. Eu não vou sentir. E eu fiz as 8 químios. O meu quase morri, né, Natan? Foi. Eu falei, agora é a hora, Senhor, mas, né? Se não for para glorificar o seu nome, é para ver a sua glória. Então, eu falei, mas Deus tinha um propósito, né? A gente não conhece os propósitos de Deus. Então, hoje, eu sou a resposta de oração de vocês, do clamor de vocês. Eu sou a resposta do amor da minha família, da oração da minha família, do cuidado da minha família, do cuidado de Deus, porque Ele colocou os melhores médicos à minha disposição. Então, eu agradeço a Deus todos os dias, né? Pela oportunidade que eu tive aqui naquele dia, pelas orações de vocês, do clamor que Natan me ligava e falava, mãe, hoje nós clamamos pela sua vida. Tia Wanda falava, a própria Giovana falava, né? A gente clamou pela sua vida, pela vida da tia Simone, né? Na época o Leonardo falou para mim, Andréia, ora, eu acabei de falar para ele um dia, no outro dia já me ligou, ora por Simone. Então a gente, né? Ela vai dar o testemunho dela. Então, hoje, nós somos milagres. Nós somos resposta de oração. Então, a oração tem poder. Nós temos que orar. É orar sem cessar. Às vezes, a gente está fraco. É só falar, Senhor, segura na minha mão. Me prepara para toda e qualquer situação, todas as circunstâncias. Essas foram as minhas orações. Eu nunca orei, fiz, né, orações longas, porque tem hora que você nem consegue. Você não consegue, porque você sente tanta coisa, você vê tanta coisa. Essa moça que eu conheci no sábado, eu liguei para ela na quinta-feira, no sábado ela estava sendo sepultada. Ali, para mim, eu falei, meu Deus, que dor é? Eu senti uma dor, como se fosse um familiar meu, porque ela tinha sonhos como eu. Ela tinha projetos como eu. E ela não conseguiu. Então, eu glorifico o nome de Deus todos os dias, porque todos os dias Deus faz milagre. Todos os dias Deus faz milagre de uma forma tão espetacular que às vezes na correria do nosso dia a dia a gente não vê, mas ao acordar nós somos um milagre.
Ao deitar, nós somos um milagre. A nos alimentar, nós somos um milagre. Então, nós somos um milagre a cada momento. A gente não precisa adoecer para a gente ver o milagre que Deus faz na nossa vida. Nós somos um milagre, como a Valéria falou, a todo momento. E se você crê, Deus faz. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A nossa história, ela já foi escrita. A nossa história já foi escrita, gente. Ele escreveu uma história linda para cada um. Só que ele nos deu livre-arbítrio. Mas no momento que você coloca a sua vida nas mãos do Senhor, Ele direciona. Então hoje, a minha vida, ela está nas mãos do Senhor. Eu quando levanto, eu falo... muitas vezes eu não aguentava levantar. Eu falava, Senhor, me ajuda. Eu preciso levantar. Senhor, me ajuda, eu preciso comer. Senhor, me ajuda, eu preciso tomar um banho. Senhor, me ajuda. Então a gente tem que pedir ajuda para quem pode fazer, gente. A gente não precisa pedir ajuda para qualquer pessoa, não. É para Ele. Ele está ali com você o tempo inteiro. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. E dentre mais de 200 milhões de pessoas, eu não sei qual o cálculo de pessoas que existem no mundo, Ele te trata de uma forma especial. Ele te chama pelo nome. Ele está com você do seu lado. Ele deixou o Espírito Santo dele para que você busque, para que você peça, para que você se humilhe. É para Ele. Você não precisa se humilhar para homem nenhum. Eu sei que eu tô aqui falando, gente. Eu sei que tem que terminar. Me perdoa, eu tô me sentindo numa bicicleta correndo. Mas é isso. Deus faz assim. E nós somos milagres. Todos nós. Não eu que tive um câncer. Não a Valéria somente. A Maria Alice é um milagre. Mas todos nós somos um milagre. Porque Deus nos livra todos os dias. Ele nos livra não só do mal visível, mas do mal invisível também. Então, nós somos resposta da oração de cada um. E eu sou a resposta da oração de vocês. Então, eu sei que são tantos detalhes, mas o maior detalhe é que Ele nos amou primeiro. E se nós estamos aqui, é pelo amor, é pela graça, é pela misericórdia, é pelo favor, é pela bondade dEle. Ele é o nosso Senhor e Salvador. E se você está cansado, o fardo dele é leve. Se eu estou aqui hoje, é porque um dia eu optei servir a Ele. Escolher Ele como meu único e suficiente Salvador. Porque se não fosse por Ele, hoje eu não estaria aqui. Então a glória é dEle, o favor é dEle, tudo é dEle, para Ele e por Ele. Amém? Obrigada.